Aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler esse texto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um homem, um profeta do Senhor, que foi levantado num tempo difícil, muito difícil. Um tempo em que a nação de Israel estava distante da presença do Senhor. Pela dureza do coração dessa nação, levantou para reinar um rei muito fora da visão, fora da presença de Deus, chamado Acabe. Na verdade, Acabe, ele tinha lá uma mulher que nós já ouvimos falar bastante dela. Em 2 semanas consecutivas no Tadel, a pastora ministrou a respeito de um espírito que agia nessa mulher chamada Jezabel. Então nós já falamos bastante a respeito desse casal, esse casal top, para não dizer o contrário, né? Um casal assim, muito unidos, mas para entristecer o coração de Deus e trazer maldição para aquela nação, o povo de Israel. Então uma liderança, o rei Acabe, a rainha Jezabel, uma liderança corrompida, uma liderança que não tinha visão de Deus. E nesse meio, sabe, nesse contexto todo, Deus levanta um profeta que seria a boca de Deus para trazer o povo para o prumo. Vamos falar juntos. Um homem de Deus para trazer uma nação para a presença de Deus. Amém? Quantos aqui acreditam que Deus também está te levantando nesse tempo para fazer a diferença na nossa nação? Levante sua mão bem no alto assim, ó. Aleluia, glorifica ao Senhor aí no teu lugar. Em 1 Reis, capítulo 19, a leitura vai ser um pouquinho longa, mas nós vamos ler rapidinho. Fala de um momento na vida desse profeta chamado Elias. Um homem tremendamente usado por Deus. Começou o ministério debaixo de uma graça, debaixo de uma revelação, debaixo de uma ministração muito forte da parte de Deus. Mas que lá no finalzinho da sua trajetória, Elias meio que erra um pouco o alvo, mas Deus, na sua infinita misericórdia, o recolhe para si, e Elias tem um ministério meio que interrompido. E nós vamos falar um pouquinho a respeito desse homem. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. Elias foge para Horebe, é o título. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matara a espada todos os profetas. Vamos ler somente esse versículo, depois a gente continua. Então, Acabe, ele conta para Jezabel como que Elias, debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo de uma indignação contra 450 profetas de Baal, ele se levanta e mata aqueles 450 profetas. E Acabe vai, ele estava presente na situação, vai lá e conta para Jezabel. Vamos abrir parênteses aí nessa parte. E eu, ao ler esse versículo, me chamou muita atenção sobre Baal. Quem foi Baal? A gente às vezes fala tanto, né? Ou tem momentos que a gente se
refere tanto a Baal, e eu fui pesquisar um pouco sobre esse Deus, entre aspas, chamado Baal, porque nós sabemos que só existe um Deus todo-poderoso, que tem o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Quantos podem dizer glória a Deus? E eu pesquisando um pouco a respeito de Baal, eu descobri que Baal entra na história do povo de Israel, lá na época de Juízes. Inclusive tem a referência, se você quiser anotar. Juízes capítulo 3, versículo 7. Que fala lá a primeira vez que a Bíblia ela vai fazer uma citação a Baal. Então, o culto a Baal começa a se estabelecer a partir desse tempo da nação de Israel. Baal era um deus, entre aspas, que eles cultuavam. E esse Deus era responsável, era chamado de Deus do sol, Deus da tempestade, das chuvas, e Deus da fertilidade também. Da fertilidade, tanta fertilidade na colheita. Então lá o agricultor, quando estava passando por, semeava semente, não tinha o temor de Deus, distante de Deus, ia lá fazer oferendas para esse Deus, entre aspas, chamado Baal. Por quê? Porque ele era responsável por fertilizar a terra. Ele também era Deus da fertilidade, mas em relação a crianças, a casais conceberem filhos. Então era o Deus do sol, da tempestade e da fertilidade, tanto da terra quanto de pessoas também. Como que era o culto, a adoração ao Deus Baal na época? A adoração ao Deus Baal, eles iam lá para o templo para adorar o Deus Baal, e a adoração ao Deus Baal era uma adoração envolta em sensualidade. Existiam os prostitutos cultuais. Eles se prostituíam no templo. O culto também, ele era muito envolto. As pessoas iam para lá e se cortavam, e se flagelavam, gritaria, as pessoas entravam tipo que em transe. Então esse culto era envolto nisso tudo. A Bíblia fala, no texto, tanto no texto que a gente vai continuar lendo, mas se você for estudar a história de Elias, você vai ver o contexto disso tudo que eu estou te falando. Eu gosto tanto de falar da Bíblia, eu gosto tanto de estudar a Bíblia, porque ela é fonte de vida, para mim, para você, para todos nós. Então, vamos colocar que o ministério, Elias, ele vai ser levantado num tempo que ele vai contra-atacar. Ele vai ser um confronto direto contra esse Deus Baal. O ministério de Elias, você vai ver ele contra-atacando, sendo uma resistência ao Deus Baal. Deus, quando levanta Elias debaixo de um propósito. E o propósito era ele contra-atacar esse Deus mentiroso no meio do povo. No meio do povo de Israel, no meio do seu povo. Então você vai ver em vários episódios da história de Elias, ele contra-atacando. Quer ver um exemplo? Quando Elias fala lá que não vai chover, pela palavra dele não iria chover. O que a Bíblia fala? Choveu ou não choveu, gente? Não choveu, porque Elias tinha declarado uma palavra de Deus. E eu imagino o povo lá, já que o Baal era o Deus da chuva, da tempestade, deveriam ter clamado muito a Baal, mas Baal não respondeu, porque Baal não é Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que, passado todo aquele tempo de seca,
porque com a falta de chuva veio também a sequidão na terra, nada crescia, nada multiplicava. Aí talvez as pessoas falavam: mas cadê Baal? Baal não é o Deus da fertilidade, Baal não é o Deus da chuva. Cadê Baal? E nada acontecia, porque havia uma palavra liberada, havia uma palavra profética na vida do profeta Elias. Então, em toda a sua vida, Elias, ele confrontou esse espírito, e ele tinha um propósito no seu ministério. Aí chegou no episódio anterior a esse que nós lemos, que é feito lá um desafio. 450 profetas se reúnem para provar que Baal era Deus. E Elias vai para lá, para meio daquele povo, e dá um tempo: olha, de tal hora vocês clamam. Aí o Deus que responder por fogo é Deus de verdade. E os profetas de Baal começam a se cortar, começam a gritar, a clamar, e ficaram lá por horas clamando, e nada aconteceu. Vamos falar juntos? Nada aconteceu. Mais forte: nada aconteceu. Aí Elias está parado, observando aquilo tudo, e chega a vez de Elias clamar ao Senhor. E Elias vai clamar ao Senhor. Primeiro ele vai, restaura o altar, manda jogarem água, no altar. Jogaram muitas águas ali, e Elias faz uma oração simples. E na mesma hora, Deus faz chover fogo sobre o altar e consome a oferta. E quando aqueles profetas viram isso tudo acontecer, começaram a se prostrar. A Bíblia fala que eles se prostraram e começaram a adorar. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ficou provado que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Só que essa notícia não ficou escondida. Aí entra no versículo que nós lemos. Fala que Acabe faz Jezabel saber de tudo isso. E vai se desenrolar os versículos que a gente vai ler agora. Diz assim: então Jezabel enviou a Elias um mensageiro dizendo: assim me façam os deuses, e ainda mais, se amanhã a esta hora eu não fizer com tua vida como a de um deles. Vindo, pois, o perigo, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e veio a Berseba, que estava em Judá, e deixou ali o seu criado, ou seu servo. Ele foi para o deserto, caminho de um dia, e vendo, e assentou-se debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse: já basta, ó Senhor, tire a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E lançando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então ele olhou, e eis à sua cabeceira um bolo cozido sobre a brasa e uma vasilha de água. E comeu e bebeu e tornou a dormir. E tornando o anjo do Senhor pela segunda vez, o tocou, dizendo: levanta-te e come, porque longo será o caminho que te resta. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Então esse texto que nós lemos nos fala a respeito desse profeta,
que quando a notícia chega a Jezabel dos feitos dele, vamos colocar que foi a gota d'água para Jezabel. Na verdade, Jezabel já estava engolindo Elias a seco por alguns anos. Mas o fato dele ter matado os 450 profetas de Baal, o Deus a qual ela servia, foi demais para ela. E o que ela faz? Ela chama o mensageiro e fala: procura Elias e dá esse recado para ele. Fala com ele que amanhã, por essas horas, ele vai morrer, porque eu vou mandar matar ele. Eu vou matar. E com essa informação, o coração de Elias, ele é tomado de um terror, mas um terror tão profundo, tão tremendo, que ele toma algumas atitudes. Mas antes de eu falar algumas atitudes que Elias toma e que é lição para mim e para você, eu queria falar a respeito desse mensageiro. O mensageiro é alguém que transmite uma mensagem, mas a mensagem nem é dele, propriamente dita, é de uma outra pessoa. Aqui nós vemos claramente que esse mensageiro, vamos tipificar Jezabel como se fosse o próprio demônio, o próprio diabo, Satanás, aquele que queria impedir o ministério chamado de Elias. E esse mensageiro, vamos colocar que era empregado de Satanás para roubar a chama do chamado profético na vida de Elias. Hoje, nos nossos dias, o inimigo ele continua trazendo essa mesma estratégia. Todo dia existem mensageiros que batem na nossa porta. Existem mensageiros, do inferno que querem roubar, que querem minar a tua fé. Quantos aqui já não passou por situações que você olhava para você e se sentia, desanimado, vontade de desistir de tudo, de abandonar o Senhor, e começou a bater na tua mente a seguinte ideia: esse negócio de estar na igreja, esse negócio de reino de Deus não é para mim. Quantos aqui já se sentiram assim? Levante sua mão. Todos nós, ou a grande parte. Então, em momentos assim, vamos colocar que esses sentimentos são mensageiros do inimigo para te roubar da presença de Deus. Às vezes, o mensageiro está lá no teu trabalho. Pessoas que não te motivam a buscar mais a Deus. Pessoas que não te incentivam a crescer no reino de Deus. Pessoas que não te incentivam a crescer no nível profético, a buscar o nível de revelação da presença de Deus. O inimigo utiliza seus mensageiros. E quer saber a verdade? Os mensageiros sempre nos encontram para transmitir o recado. Então, por um lado, Jezabel, Satanás envia os seus mensageiros. Mas por outro lado, nós vemos também o céu, Deus, o reino de Deus também enviando seus mensageiros. A Bíblia fala que Elias ele entra no deserto e lá, o que acontece? Um anjo encontra-se com Elias. Por um lado, o mensageiro do diabo não traz nada consigo, porque o objetivo dele é roubar. O objetivo dele é matar. O objetivo dele é destruir. Destruir sua vida com Deus, destruir a sua vida familiar, te destruir. O diabo quer acabar com você. O diabo, ele tem sede na tua vida. O diabo quer te matar, roubar e destruir. Mas, por outro lado, nós vemos o anjo de Deus, que se apresenta para Elias
Só que esse mensageiro de Deus, o anjo de Deus, ele não vem com as mãos vazias. Ele traz consigo pão e água. Aleluia! Queridos, os mensageiros de Deus não vêm com as mãos vazias. Sempre tem provisão de Deus para nós. Fale para a pessoa ao teu lado: meu irmão, tem provisão de Deus para você. Tem provisão de Deus para você. Você pode erguer suas mãos aos céus e agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, porque no meio do caos, no meio do deserto, o Senhor tem água, o Senhor tem pão, o Senhor tem provisão para nós. Aleluia. Pode abaixar suas mãos. Antes desse fato do mensageiro chegar até Elias, a Bíblia fala que Elias, debaixo dessa ameaça, ele pega seu servo, o seu companheiro, de ministério, e leva esse servo até Berseba. E Berseba significa poço do juramento. Berseba significa isso, poço do juramento. E quando Elias, ele leva esse servo para lá, ele está dizendo para esse servo assim: eu não vou estar mais com você aqui. Estou passando por uma crise, por uma escassez, mas eu quero te manter num lugar guardado, protegido. Não negocie a tua aliança. Não se esqueça do juramento que você fez para Deus, de se manter afinado, de se manter firme nos propósitos de Deus. E ele larga seu servo ali e ele parte para o deserto, sozinho. Vamos colocar que a principal ou maior crise ministerial que Elias enfrentou na vida, ele decide por um caminho solitário. E eu, meditando um pouco sobre isso, eu tenho chegado à conclusão que se nós, se alguém quiser morrer na fé, espiritualmente, é só decidir pelo caminho da solidão. Sabe por quê? A Bíblia, em inúmeros textos bíblicos, nos fala sobre a importância de estarmos juntos um dos outros. A Bíblia, em inúmeros momentos, vai falar sobre isso. Uma pessoa solitária, ela se torna, alvo fácil de Satanás. Uma pessoa que vive desgarrada é um alvo fácil para o inimigo vir destruir. Agora, quando nós aprendemos o valor de estarmos unidos, de estarmos no mesmo espírito, mesmo com alguém do teu lado que não vai ser perfeito, porque não existe ninguém perfeito, todos nós queremos a perfeição, amém? Estamos no processo com Deus. Quando nós entendemos o valor de estarmos em unidade, de estarmos debaixo de cobertura espiritual, queridos, não há Jezabel, não há Baal, não há mensageiros do inferno que consegue parar uma igreja que vive debaixo de cobertura espiritual, que vive debaixo de unidade. Por isso que muitas das vezes o primeiro sinal, quando você não está bem, é a falta de prazer de vir nos cultos. Você não tem vontade de ir nos cultos? Você não tem prazer de ir numa reunião do grupo? Você quer se isolar, você quer viver na sua, você quer ficar na tua casa, longe de coisas da igreja. Sabe por quê? Esse sentimento bate em você, essa falta de prazer de estar no movimento, no meio do corpo de Cristo, interagindo, recebendo essa vida de Deus.
Porque o diabo quer te levar para um lugar secreto, particular. Porque nesse lugar particular, isolado, você é presa fácil para ele matar o chamado de Deus na tua vida. Elias, embora um homem muito usado por Deus, ele não teve esse discernimento espiritual. Ele larga seu servo nessa cidade em Berseba e decide ir para o deserto sozinho, na maior crise ministerial que ele havia passado até então. Quando ele entra nesse deserto, esse deserto simboliza ou significa o abismo emocional que Elias se lança. Vamos colocar que até o fato, quando ele recebe a ameaça, ele fica meio com medo, as bases dele é estremecida e ele fica temendo pela própria vida. Até então, beleza, normal, todo mundo passa por isso. Mas quando ele começa a tomar algumas atitudes, é que ele sai do foco. A primeira atitude é deixar o moço lá numa cidade distante. A segunda atitude é mergulhar no abismo das suas emoções. Quando ele penetra nesse deserto, ele vai decaindo espiritualmente. Antes, alguém que está caminhando, que está fortalecido, normal, entrou no deserto, mas daqui um pouco começa a se cansar. Vê uma árvore, um zimbro, imagina uma árvore, se assenta, fadigado, já cansado, deita e dorme. E quando o mensageiro de Deus, o anjo de Deus o encontra, que se lembram que eu falei que os mensageiros sempre nos encontram? Se o mensageiro do inferno nos encontra, bate na nossa porta todo dia, o mensageiro, os anjos de Deus também nos encontram. Mesmo que a gente esteja dormindo debaixo de um zimbro no deserto, os mensageiros de Deus nos encontram. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite e está no deserto, sequidão, frieza espiritual, está deitado debaixo de uma árvore, dormindo, muitas coisas acontecendo à sua volta, a glória de Deus sendo manifesta, mas você não está vendo nada. Quantas vezes eu já entrei de cultos como esse, com louvor, a glória de Deus, a presença de Deus, e eu entrei fria e saí fria. Muitas coisas acontecendo à minha volta, mas eu olhava para mim, meu Deus, que sequidão é essa? Que falta de presença de Deus é essa? Deserto espiritual, dormência espiritual. Mas se você entrou aqui desse jeito, eu quero te dizer que nesse lugar existem os anjos de Deus. Existem anjos da parte de Deus nesse lugar. E os anjos da parte de Deus passeiam no nosso meio. E cada um deles tem nas mãos uma botija de água e tem pão também. E eles estão dispostos a te acordar nessa noite. Eles estão dispostos a te acordar desse sono. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração e fale: Senhor, desperta-me nessa noite. Desperta-me nessa noite. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. A resposta de Deus para Elias foi: acordou, o pãozinho já estava feito, a água já estava ali fresquinha. O anjo toca nele e fala:
levanta-te e come. Parece meio óbvio. Estava o pão ali, a água. Mas sabe o que eu tenho visto? É possível a gente estar no lugar onde tem pão, onde tem água, onde tem glória de Deus, onde tem presença de Deus, e a gente sair desse mesmo lugar sedento e faminto. Por isso que o anjo toca em Elias e fala: Elias, levanta-te, beba, coma, age, faça alguma coisa, mas faça. Será que não é essa a palavra dos anjos de Deus neste lugar para nós? Será que eles não estão nos acordando, nos tocando e falando: levanta, faz alguma coisa, mas sai desse teu sono? Perceba o ambiente ao teu redor. Tem pão aqui fresquinho, Elias. Tem água, tem provisão. Elias estava passando um tempo de fraqueza no físico. Ele tinha caminhado um dia inteirinho sem beber água, sem comer nada. Ele estava fraco. O anjo vem, queridos, e dá exatamente o que ele precisava para se manter. Exatamente o que ele precisava. Elias come, dorme, o anjo acorda de novo e fala para ele assim: olha, vai ser longo a tua caminhada, você precisa se fortalecer no Senhor. E é a palavra que Deus fala para nós nessa noite. Aí uma caminhada muito longa para nós, queridos. Na verdade, nós estamos escrevendo uma história. Nós estamos escrevendo uma história que não para na gente, vai além. Quando eu olho para tudo que Deus está fazendo, eu começo a ver que nós estamos indo em campo, estamos, estabelecendo o reino de Deus nessa cidade, mas não é para nós, é para nossos filhos, para nossos netos, para as próximas gerações. Nós estamos edificando essa obra, vamos, usar a extensão toda da obra aqui, mas não é somente para nós. Nós precisamos ter uma visão mais real do que Deus tem para nos mostrar. A caminhada é longa. Não é hora de estar debaixo do zimbro dormindo. É hora de estar acordado e ativo. Aleluia. A caminhada é longa, que o anjo fala. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Até chegar em Horebe, no monte de Deus. Se o texto terminasse aí, aleluia, glória a Deus, maravilha. Mas o texto continua. E fala que Elias, ao chegar em Horebe, no monte de Deus, vou repetir, no monte de Deus, Elias consegue, queridos, achar uma caverna. Eu não entendo essas coisas, meu Deus. Oh, Senhor, é o que eu não quero para mim. Elias, ele no monte de Deus, no meio da glória de Deus, no monte da revelação de Deus, ele consegue achar uma caverna. E entra nessa caverna. Simone, como é isso? Meu Deus, o que significa isso? Significa que aqui também é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Aqui também é o monte de Deus, o monte da revelação de Deus. Estar simplesmente no monte não significa que a glória de Deus está dentro de você. É possível alguém estar na casa de Deus,
mas numa caverna dentro da casa de Deus. É possível. Simone, como que você pode falar isso e afirmar? É possível. Quando a glória de Deus ministrada no monte de Deus, na casa de Deus, não te transforma, significa que você estava dentro da caverna, dentro da casa de Deus. É possível. Sinais de quem está no monte de Deus. A sua vida é transformada, as pessoas começam a ver a mudança. A tua forma de falar muda. Os teus relacionamentos dentro de casa muda. Você passa a viver uma vida debaixo do temor e tremor. Sinais de quem está no monte recebendo a glória de Deus. Elias acha uma caverna. Aí Deus brada com Elias e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O que tu está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta ecoa de geração a geração. Essa pergunta de Deus para Elias ecoa de lá de 1 Reis 19, de geração em geração, e chega até nós. E Deus nos pergunta nessa noite: o que você está fazendo aqui? Qual é o propósito que você está aqui nessa noite? Por que você está aqui nessa noite? E Elias coloca suas justificativas. Senhor, estou passando perseguição, ameaça. Jezabel mandou matar um monte de gente. Eu estou sozinho aqui. E Deus fala com ele, né? Que iria falar com ele. E vem, né? Um vendaval e muitas coisas ali. Deus não estava no meio daquilo tudo. E Deus fala com Elias através de uma brisa suave. E quando Deus fala com Elias novamente, fala para ele assim: o que você está fazendo aqui? Deus novamente volta a mesma pergunta. Se você continuar lendo o texto, você vai ver isso. E Deus continua perguntou a mesma coisa. Qual será que foi a resposta de Elias? Será que ele deu uma resposta diferente? Elias dá a mesma resposta para Deus. A mesma resposta para Deus. Depois de ter sido alimentado no deserto, depois de ter bebido água fresca dos mensageiros de Deus, depois de ter visto a glória de Deus no monte, depois do próprio Deus ter o chamado para fora, depois de Deus ter se revelado para ele, a resposta de Elias continua a mesma. Sabe o que eu aprendo com isso? Nada tinha mudado no interior de Elias. O abismo emocional continuava lá. E isso é muito triste. O abismo emocional continuava lá. Quantas pessoas estão passando por um momento difícil e Deus fala com essas pessoas e sabe, através do Espírito Santo, o discipulador ministra, o pastor ministra, o pregador ministra, e muita ministração, e muita glória de Deus, e muita chuva, e muito de Deus. Aí termina o culto, você abraça a pessoa: e aí, fulano, tudo bem? Tá não, tá brabo, tá difícil. Mesmo depois de ter bebido água, mesmo depois de ter comido pão, mesmo depois da glória de Deus ser manifesta, a resposta continua a mesma. Nessa noite,
nessa noite, a nossa resposta será uma resposta diferente. Porque quando Elias repete a mesma resposta, ele está assinando o seu aviso prévio. Se é que eu posso utilizar, utilizei anteriormente essa expressão. Ele cumpriria, né, os últimos passos ali da sua caminhada ministerial. Ungiria Jeú, ungiria Eliseu, enfim. Mas a declaração de dispensa estava sendo assinado naquele momento, lá no monte de Deus. Meu Deus, meu Deus, que não passe de nós, Senhor, que não passe de nós o chamado, Senhor. Mediante a declaração e a assinatura de Elias nesse documento espiritual, essa assinatura do aviso prévio, Deus fala para Elias assim: olha, vai e volta, vai e volta, vai e volta, unge Jeú, unge Eliseu no teu lugar e vai embora, volta. E a atitude de Elias foi: se levantou e partiu. Nessa noite, que o temor de Deus inunde nosso coração, que o temor, que a nossa visão espiritual se abra nessa noite, que a nossa visão espiritual se abra nessa noite, e que a gente clame a Jesus. Se estou passando um tempo de deserto, eu quero acordar, eu quero estar ativa, Deus. Eu quero estar ativa, recebendo do Senhor pão e água. Se por um acaso eu já me alimentei, já caminhei uns 40 dias, estou lá no monte, Deus está se revelando a mim, eu quero ter uma resposta que agrade o coração do Senhor. Eu não quero assinar a minha sentença de aviso prévio, de dispensa. Se coloque de pé nesse momento. E no versículo 18, já finalizando, as duas alegações de Elias foi que na caminhada ministerial dele, ele estava sozinho. Quantas vezes a gente se sente só? A gente se sente meio abandonado, meio solitário. No versículo 18, eu gostaria de ler. Farei que fiquem em Israel 7.000 homens, cujos joelhos não se dobraram diante de Baal e cujas bocas não o beijaram. Nesse versículo 18, Deus mostra para Elias que as conclusões dele, a justificativa dele, na verdade não justificavam nada, porque ele não estava sozinho nada, ele estava debaixo de um engano, e por causa desse engano, ele sentenciou o ministério dele a uma ruptura, a uma quebra. Ele estava pensando que ele estava só, ele estava pensando que ele estava abandonado, ele estava pensando que o reino das trevas estava vencendo, estava pensando que ia morrer, que não ia aguentar,
Estava debaixo desse engano na mente. O engano na mente não deu a ele o discernimento e a visão para ele entender e ver que ele não estava sozinho. E Deus no versículo 18 fala: tem 7.000. Você não está sozinho, Elias. Existe 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Existem 7.000 que Jezabel não conseguiu matar. 7.000 que não beijaram a Baal. 7.000 que me honram com sua vida, com seu chamado. Na verdade, Elias, eu vejo nesse episódio todo que ele caminhou no deserto, sem necessidade. Feche teus olhos nesse momento. Olhe para dentro de você. Como você chegou aqui neste lugar? Como você chegou aqui? O que fazes aqui nessa noite? O que fazes aqui nessa noite? O olhar do Senhor é um olhar de raio-x. Talvez se alguém olhasse para Elias, diria que estava muito bem, estava legal. Exteriormente, talvez, estava muito legal. Mas a visão de Deus para o coração de Elias sabia que ele não estava bem. Deus, ao olhar para aquele homem, sabia que ele não estava bem. Como que está o teu interior? Está no monte de Deus? Está recebendo de Deus? Ou está tendo contato com a glória de Deus? Mas a resposta, a atitude continua a mesma. De lá do deserto. Ei, a caminhada é longa demais. Existe muita coisa para edificarmos para o Senhor. Na verdade, nós nem iniciamos ainda direito. Existe uma caminhada. Existe algo lindo para ser edificado para o Senhor. Existe um chamado, existe uma nação esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Existe um povo sem esperança. Existe uma nação que clama por algo novo. Será que Deus, Ele pode contar conosco? Será que Deus, Ele pode contar com você e comigo? Eu gostaria de chamar a todos que entendem que tem um ministério, um chamado lindo e longo, uma caminhada, na verdade, longa. Pessoas que entendem que o que você está edificando hoje não é para você somente. O que nós estamos trabalhando hoje não é só para nós. Às vezes em casa eu fico pensando no reino de Deus, na proposta de Deus. E eu fico pensando que a igreja saindo das quatro paredes, indo para o campo de batalha, edificando o reino de Deus, núcleos sendo estabelecidos, e a minha visão, o meu coração acelera, porque não estamos edificando para nós mesmos.
são para os famintos, são para os sem esperança, é para uma nação corrompida, é para um povo envolto em tantas coisas. E Deus nos levanta nesse tempo. Simone, mas Deus chama os poderosos, os super-homens. Elias era um super-homem. A Bíblia está recheada de Mulher Maravilha, pessoas com poder assim, algo, sabe, maior, uma capacidade maior, sobrenatural. Alguém assim, dotado de uma capacidade intelectual, algo assim, sobrenatural. Amém, Deus pode usar esses. Mas nessa noite Deus chama o humilde. Deus chama os que se sentem fragilizados. Deus chama aqueles que olham para si mesmo e não vê qualificação nenhuma. Deus chama os pequenos para edificar uma obra muito grande. Deus chama aqueles que às vezes se sentem sem forças. Deus chama os desprezados, os abandonados, os solitários. Deus chama aqueles que não têm expressão nenhuma para a sociedade. Deus é especialista em pegar o nada para edificar algo grande para Ele. E eu fico pensando, mas por que Deus faz os negócios assim, meio que na nossa visão limitada e carnal? Parece algo sem lógica. Mas eu entendo pela palavra de Deus que Deus chama os pequenos para edificar algo grande. Porque quando a obra grande for concluída, a glória não vai ser do pequeno, mas vai ser do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso. Ou você acha que tudo que nós estamos edificando para o Senhor, nós achamos que a graça é nossa, que o poder e a autoridade foi nossa? Nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos, querido, nós temos, sabe, no nosso corpo, na nossa alma, as marcas de uma caminhada com Jesus. Então hoje, prédio bonito e grande não toca no nosso orgulho. Porque na verdade, quando a gente olha para a gente mesmo, a gente se vê, meu Deus, quem somos nós? Quando a gente edifica e estamos aí numa correria, num trabalho, a gente entende a glória, a honra, a adoração é daquele que nos chamou, é daquele que nos capacita, é daquele que nos faz sonhar, é daquele que todo dia envia provisão para nós e libera uma palavra de ânimo quando nós estamos enfraquecidos da batalha. E os mensageiros de Deus vêm e falam: não é hora de parar, se alimente, porque a caminhada é longa. Vocês ainda vão edificar muita coisa para mim. Não é hora de parar. Não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de dormir. É hora de se alimentar, comer e beber, se levantar para fazer a obra de Deus. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor por você. Comece a clamar ao Senhor para que sua visão espiritual se abra, que você comece a entender a extensão do chamado,
É coisa muito grande, é coisa muito linda. Entenda que tem todo o ministério pela frente. Entende que Deus, Ele quer ungir as tuas mãos para a batalha. Entenda que Deus, Ele quer liberar sobre a tua cabeça o óleo da unção, da capacitação para fazer maravilhas no nome do Senhor. Comece a orar, comece a orar. Comece a declarar sobre você essa percepção espiritual. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por mim. Homens se desviar, profeta se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante dos deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante dos deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou. Homens se desviaram, profeta se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante dos deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante dos deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O jogo já durou a noite, é chegado amanhecer.
Ergue as suas duas mãos aos céus bem alto. Esse louvor fala que Deus está levantando os seus profetas. Deus está levantando pessoas com suas limitações, mas que tem no coração a chama da paixão por Jesus, mas que tem os seus corações tomados pela glória de Deus. Corações que ficam indignados por ver uma geração corrompida distante de Deus e se colocam na dispensação do Espírito Santo para mudar essa história, e se colocam como voluntários nas mãos de Deus para trazer essas ovelhas desgarradas lá fora para dentro do aprisco que é a casa de Deus. Quantos profetas estão sendo levantados aqui nessa noite? Levanta as suas mãos aos céus e juntos nós vamos ministrar a parte desse louvor que fala que Deus está levantando um novo povo. E entenda que esse povo, você faz parte desse povo. Você não vai estar cantando tipo para outras pessoas. Você vai estar declarando sobre a tua vida. Você vai estar orando: Deus, eu faço parte desse povo. Vamos lá, Tiago. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite e é chegar o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer. Com a outra no coração, nós vamos fazer uma declaração. Uma declaração para o Senhor nessa noite. Nós vamos declarar para Ele que nós topamos a proposta dEle para nós nessa noite. A proposta dEle veio para nós e nós aceitamos a proposta dEle. Porque afinal de contas, é Ele em nós. Com uma mão no alto e a outra no coração, nós vamos orar. Eu vou orar e você vai repetir essa oração. E quando eu falar o meu nome, você vai falar o seu nome. Amém? Senhor Jesus, nessa noite, eu, Simone, assumo contigo esse compromisso de manter o meu coração alinhado no teu chamado. Assumo também a responsabilidade de me manter acordado, de me alimentar e caminhar, porque eu entendo que existe uma caminhada muito longa.
existe uma obra muito grande para ser edificada. E eu declaro para ti, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Essa é